noite, querido amigo, querido parceiro, querida parceira, você que é profissional de escola, está nos acompanhando aqui durante todas as noites dessa semana, né? Hoje nós temos o terceiro episódio da nossa série de programas Três Noites da Virada, uma série de programas que a gente fez para que você finalize o ano de 2024 com chave de ouro e possa começar o ano de 2025 com muito sucesso. E nesse terceiro programa, nós temos aqui, para deixar a nossa conversa ainda melhor, a presença do nosso mentor, querido Chico. Boa noite, Chico. Tudo bem? Tudo bem, Rafa. Boa noite a todas as escolas que estão conectadas conosco. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Essa é a primeira vez que a gente faz 3 noites seguidas. A gente está aprendendo com vocês, a gente está testando para que a gente possa evoluir muito na próxima temporada. A gente sabe que nós estamos num momento em que é necessário fazer uma série de alterações em muitas coisas do que a gente entrega para vocês, e a gente está muito feliz de estar começando esse movimento agora, junto com todo o time da EME. E hoje aqui eu estou só com o Rafael, porque Luciana Freschi está de férias. E a Lu sempre faz falta, porque ela sempre deixa a gente muito animado para fazer, sim, enfim, né? Além do seu talento para apresentar, mas vamos fazer sem ela, né? Vamos, infelizmente. Vamos fazer, mas vamos dar conta. Eu tô achando que ela vai acabar pingando lá no chat, porque ela é muito capaz, curiosa. É muito curiosa. E para quem está nos acompanhando, aliás, para quem não está nos acompanhando desde o primeiro dia, né? Nós estamos desde a segunda-feira, todas as noites aqui. Quero fazer alguns convites para você conhecer nós do time da EME. O primeiro convite é que você nos siga no nosso canal, né? Nós temos aqui o canal EME Escola no endereço portalm.com.br/canal-escola. É o lugar, o ambiente onde tem todas as nossas assessorias, nossas oficinas, nossos programas. Fica tudo gravado ali. Ali é também onde você vai encontrar a nossa agenda dos próximos programas. Então quero convidar você a nos seguir em nosso canal. Siga-nos também nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem TikTok, tem YouTube, Facebook, tá aí o arroba para você não esquecer, m.mktedu. E para você que está aqui ao vivo com a gente quer muito que você interaja conosco através do chat aqui. A gente tem nesse novo ambiente que a gente está hoje, 3 ferramentas que eu quero explicar para vocês muito rapidamente, tá? Para você interagir com a gente, você com certeza já está logado aqui nesse balãozinho de conversa, que é onde vai rolar o nosso chat. No ícone ao lado é onde nós vamos publicar as nossas enquetes. Durante o programa vai rolar algumas perguntas, e quando a gente falar das perguntas, procure por esse ícone, vai aparecer uma notificaçãozinha ali para você que vai ter uma pergunta disponível para você responder. Então responda clicando neste ícone. E esse terceiro vai mostrar os resultados. Os resultados também são compartilhados com todo mundo que está online, então é muito legal você participar e já ver a interação de todo mundo. E se você não assistiu os programas anteriores, tá tudo já disponível para você reassistir através do seu portal de marketing, tá? Todos os 3 programas, aliás, os 2 primeiros programas já estão disponíveis e o terceiro também estará até o final da semana, e você pode compartilhar com o seu time, reassistir o que você precisar reassistir, e assim você vai ficar por dentro de tudo que rolou durante essa semana toda. Foi bastante gostoso, né, Chico? Divertido, a gente riu, a gente se emocionou. Foi bem legal. Acho que essas 2 primeiras noites foram muito bacanas. A gente conseguiu fazer uma entrega que eu acho, como a gente falou na terça-feira, né? É a primeira vez que a gente faz desse tamanho, com tantas amarras, né? Tantos conceitos amarrados nessa virada do ano letivo, né? Que vai desde agora, segunda-feira, até lá, 28 de fevereiro. A gente vai até dar uma recapitulada nisso, mas eu estou muito contente com o resultado, e mais do que eu, quando a gente vai ler o chat, ver as avaliações, a gente fica muito feliz de todo o esforço de todo o nosso time aqui, para que a gente consiga fazer essa entrega e essas 3 noites que vão ficar, como muitas coisas que a gente faz, vão ficar na nossa história como uma iniciativa, mais uma iniciativa da EME, que tem certamente vocês nos apoiando, e é por isso que a gente faz. E o chat tem que bombar hoje, certo, Rafael? Então, eu tô querendo aqui, já quero dar boa noite para quem tá já participando com a gente ao vivo aqui. Boa noite pro pessoal de Laranjal, o Colégio Laranjal tá presente acho que todas as noites, tá batendo cartão aqui. Tem o Jean de Moraes também, que já tá pela 3ª noite, disse assim: mais uma noite de muito aprendizados e motivação para alcançarmos as metas de 2025. Boa noite a todos.
Colégio Rícaro está por aqui, Colégio Delta, Colégio Caminho do Sol também, lá de Minas Gerais, Colégio Pitágoras de BH está aqui, gente de Santana de Parnaíba, Colégio Carlos Prates, exatamente. Bárbara, boa noite. Escola Lobinho de São Paulo também está por aqui. A Lídia está acompanhando a gente mais uma vez à noite. A Lídia foi bastante participativa durante a semana inteira, está por aqui de novo. E a gente já vai rolar a primeira enquete, tá? Eu quero que você depois vá lá e responda pra gente nessa primeira pergunta se você assistiu os nossos últimos 2 programas, tá? Nos próximos segundos vai aparecer uma notificação ali para você na enquete, para você já responder essa primeira pergunta. E só para a gente recapitular, a gente criou essa série de programas com uma meta que a gente sempre gosta de dizer, que é apresentar ideias para transformar a virada do ano letivo em uma estratégia de fidelização dos atuais e conquista de novos alunos e de posicionamento diferenciado da escola. O que a gente apresentou aqui, a gente colocou como um nome, né, como um projeto mesmo, que a gente está chamando de Projeto da Virada. E Chico, vamos explicar um pouco para quem não assistiu até agora o que é esse projeto? Quem está assistindo pela terceira vez, os primeiros 5, 10 minutos, a gente vai fazer um revival, né, uma revisão do que a gente falou nos 2 dias. Esse projeto da virada é um projeto que tem esse período, né, que vai de 25 de novembro, que é a próxima segunda-feira, até o final de fevereiro, lá no dia 28 de fevereiro. A gente está falando de uma primeira fase que a gente tratou no programa da segunda-feira, que é esse encerramento do ano letivo. Daí a gente tem as festas, depois a gente tem um período que a gente considera, né, a partir de 6 de janeiro, que é a reta final da campanha, mais o Volta às Aulas. O Volta às Aulas a gente está colocando aí até 9 de fevereiro, porque existem escolas que começam na semana do dia 20, dia 27, mas a gente sabe que tem um período que a gente pode considerar Volta às Aulas, depois que vamos dizer assim, o avião está decolando, quando ele chega em altitude de cruzeiro, aí a gente tem o início do ano letivo, né? Eu quero dizer que, é claro que o Volta às Aulas já é o início do ano letivo, mas a gente tem um período que a gente tem que trabalhar como um evento, né? Que é o início das aulas, o que a gente chama de Volta às Aulas aqui. E para fechar, indo para a tela, a gente tem a última semana de fevereiro reservada para fazer o balanço. Então, o que nós organizamos e estruturamos para vocês nessas 3 noites foi, na segunda-feira a gente falou mais da fase do final do ano letivo e na terça-feira falamos mais do Volta às Aulas. E hoje nós vamos falar de campanha de matrículas, tá certo? Uma coisa que eu queria reforçar também dentro daquela ideia de revisão, o que a gente está fazendo é conectar 2024 com 2025, né? Ou seja, como está na tela, a gente está falando do final do ano letivo, das férias escolares, o Volta às Aulas e o início, fazendo um único projeto, que é o projeto da virada. E esse projeto da virada está falando de a gente trabalhar nessas trilhas, né? Nós já discutimos bastante sobre as questões pedagógicas com a Tânia na segunda, sobre eventos, falamos muito de time de comunicação também, e hoje a gente vai falar desses 2 itens, planejamento e a campanha de 2025, tá certo? Então, antes de falar sobre isso, eu queria só retomar, porque o pessoal do atendimento hoje teve algumas pessoas que ligaram, ligaram não, né? Mandaram perguntas pelo chat, porque ninguém mais liga, né? A gente só fala pelo tal do WhatsApp, o que é uma pena, que eu lamento muito isso, mas enfim, é a realidade. A gente tem, dentro do que a gente apresentou ontem, né? Então essa primeira enquete que a gente estava falando, né? Você assistiu os programas anteriores, sim ou não, que é a enquete que está no ar, certo, Rafa? Certo, responda aí, a gente já está recebendo algumas respostas. Eu já emendei aqui, mas eu acho que você tinha que falar alguma coisa, né? Vou comentar dessa resposta, porque aí a gente consegue dar a introdução de fato ao tema dessa noite. A gente finaliza aqui esse balanço e aí você começa, pode ser? Beleza, pode ser. Agradecendo aí quem respondeu, podem responder ainda que a enquete está no ar, tá? Olha que interessante, 71% de quem respondeu disse que sim, que assistiu aos programas anteriores. E a gente tem 29% que não, que estão chegando pela primeira vez aqui, a primeira noite. Então, acho que nunca é demais, né, a gente repetir todas essas coisas que a gente falou para contextualizar, né, para quem está chegando agora, para você sentir o gostinho de como foi, né, as experiências dos últimos programas e reassistir, né, como eu falei, eles estão gravados no seu ambiente de marketing, a gente sugere muito, recomenda que você assista, porque é uma trilogia. É como um filme mesmo. Se você pega só a última, você perde muita coisa importante da história, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente fez essa trilogia, como bem disse o Rafa,
para dividir no time mesmo, né? Dividir no tempo, que é final, volta às aulas e agora vamos falar de campanha, de ideias, de planejamento, que eu acho que é uma coisa que vocês precisam fazer com muita maestria agora, né? Porque o tempo é menor, né? Quando a gente começou essa temporada de matrículas, algumas escolas começaram lá em agosto, setembro, então agora o tempo encurtou, o final se aproxima da campanha, né? Ainda tem muita água para passar por baixo da ponte, mas a gente tem que olhar com mais cuidado agora, porque ainda dá tempo de corrigir, tá certo? Mas antes da gente ir para o tema, eu vou retomar um item que a gente discutiu ontem, que a gente já falou nos 2 dias, mas eu queria de novo reforçar. Então vamos para a tela falar do que a gente está propondo em termos de comunicação, o que gera posicionamento. E o que a gente criou para esses 4 pedaços, né, como eu já falei, é um tema único, né? E esse tema único tem muito a ver com o que a gente tem sentido, o que a gente tem ouvido e pelo que nós sentimos de vocês, para quem estava conectado na terça-feira, principalmente, a gente sentiu que deu liga, né? E esse tema único é o tema que a gente coloca como um novo tempo, né? E um novo tempo que tem um manifesto, que eu vou pedir a gentileza para o nosso querido Rafa fazer a leitura, porque ele explica o que a gente está querendo. E depois a gente vai voltar para poder começar o tema de hoje propriamente. Vamos lá, Rafa. Vamos lá. Manifesto da Escola para um Novo Tempo. E se a gente fizesse de conta que não é apenas um novo ano que está prestes a começar, mas um novo tempo? Um tempo que nem precisa ser tão novo assim. Basta que a gente resgate algumas atitudes de gentileza, de comportamento, de relacionamento que andam meio esquecidas. E se a gente deixasse de lado o celular e abrisse espaço para as conversas? Nem precisa ser o tempo todo, porque ninguém pretende ignorar as vantagens da tecnologia. Mas quando os amigos estiverem reunidos, quando a família estiver em um momento de confraternização, por que não? E se nesse mesmo tempo a gente abandonasse a comunicação tela a tela e trouxesse de volta o antigo encontro frente a frente, cara a cara, olho no olho? E se a gente se permitisse novamente a antiga, quase ultrapassada troca de palavras? Podemos experimentar, por exemplo, o efeito iluminador que tem em dizer um simples bom dia para um desconhecido nas primeiras horas da manhã. Ou transformar a pergunta como vai, que a gente diz a um amigo, sem querer de fato saber a resposta, em um interesse verdadeiro? E se a gente se desse mais abraços, se desse mais atenção, se desse mais tempo, certamente esse tempo seria outro, seria novo. Esse movimento poderia começar na escola, porque esse é um espaço dos afetos, dos encontros, dos diálogos permanentes. Aqui as diferenças se equilibram, aprendem a conviver e a se respeitar. Aqui o mundo começa a se abrir para as crianças, ampliando-se para os adolescentes e alargando horizontes para os jovens. Se esse novo tempo começasse na escola, é bem possível que ele fosse o ponto de partida para um outro mundo construído por esses alunos. Um mundo que tornasse permanente a alegria e a fraternidade que a gente experimenta a cada Natal, a cada passagem de ano. E se essa escola feita para um novo tempo começasse agora, antes mesmo de a escola começar suas atividades? Logo, os portões se abrirão, os alunos entrarão por ele, os pais se reencontrarão, os professores começarão as suas primeiras aulas, o movimento vai voltar à escola. Que tal fazer desse movimento o início não apenas de um novo ano letivo, mas de um novo tempo? A gente aqui da escola não vê a hora desse tempo começar. Bom, eu queria fazer um comentário em relação a esse texto, porque ele explica o que a gente está querendo no novo tempo. Hoje, inclusive, recebi no Instagram, apareceu um vídeo da Porta dos Fundos, que é um vídeo que você dá risada, mas, na verdade, é uma situação, né, de que a mulher não conseguia falar com o marido a não ser gravando, né? Então, é um vídeo triste demais, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar desse novo tempo, eu acho que a gente está falando o que as famílias, inclusive na pesquisa, colocaram, né, de falar de acolhimento, de atenção, falar da troca, da conversa, né? Então, acho que a gente, nesse texto, a gente define bem o que é esse novo tempo. Esse texto é o manifesto, ele vai ser transformado em vídeo para o início das aulas. A Marisa, tivemos uma reunião com ela hoje, e ao longo, né, nós já temos até um vídeo, né, que foi feito, que nós já mostramos, que a gente vai exibir agora. Mas esse manifesto explica o que a gente está querendo com esse novo tempo, tá certo? Que permeia toda a nossa comunicação que a gente apresentou
ao longo das 2 noites passadas, aliás, de segunda e terça, tá certo? Vamos ver o vídeo que fala sobre esse movimento, sobre tempo. Não tem jeito. Vai chegando o final do ano e a gente começa de novo a pensar no tempo. É como se ele ganhasse vida e invadisse a nossa casa sem pedir licença. O tempo nos obriga a parar, sentar ao seu lado e prestar atenção em algumas coisas. Ele primeiro nos mostra como numa sequência cinematográfica aquilo que passou. Cenas vividas, onde aprendemos, buscamos, erramos, acertamos. Como um menino curioso, o tempo sem a menor cerimônia nos enche de perguntas. E aí, encontrou o que procurava? O que faria diferente? Serviu de lição? Te fez feliz? Desconcertados, até tentamos responder, mas como o tempo não para, ele logo agarra nossas mãos e nos leva para fora, nos leva para frente. Afinal, ele não pode esperar, então temos que caminhar sempre com ele na direção do novo, respondendo suas perguntas em cada nova atitude de nossas vidas. Afinal, o tempo, assim como nós, só aprende em movimento. Aqui a gente é suspeito, né, em falar sobre o vídeo, mas eu quero saber a opinião de vocês que estão assistindo, né? Quem já assistiu pode fazer comentários de novo. Quem assistiu pela primeira vez, comenta aqui quais foram as impressões que você teve, os sentimentos que você teve. E como o Chico bem falou, essa temática, ela norteia, né? Norteia todas as comunicações que a gente fez, todas as estratégias dessa passagem, desde esse momento de finalização do ano até o momento de resgate do novo ano, inclusive depois do volta às aulas, como a gente falou, tem também peças de comunicação estratégicas para ser desenvolvidas dentro de sala de aula com os alunos, ser enviado com as famílias, com os professores, na semana de planejamento. Então reveja todo esse conteúdo, o detalhamento dele nos programas anteriores. Eu queria só dar uma passada aqui rápida sobre os materiais que apresentamos, tá? A gente separou aqui os conjuntos que foram apresentados na segunda-feira e foi esse. Para fechar 2024 com chave de ouro, uma série para finalizar agora o ano letivo. O que vai ficar desse ano é também uma outra série que traz reflexões sobre o que passou, sobre o que virá, ainda na temática de finalização do ano. O que faltou fazer esse ano? Uma série de perguntas questionando, né, falando sobre o aluno, sobre a família, questionamentos interessantes que traz uma reflexão importante para o final. E o que esperamos de 2025 é quase que uma contagem regressiva, tá, para a gente finalizar o ano com mensagens de esperança daquilo que a gente quer para o ano seguinte. 5 passos para 2025, aqui de fato é a contagem, né? 5, 4, 3, 2, 1. A gente tem a contagem completa aqui para o finalzinho do ano. Posso fazer um comentário antes de ir para o material da terça? Todas essas peças que o Rafa mostrou, elas são uma de várias, né? Então ele mostrou conjuntos que ele chama de séries. Então cada uma delas tem pelo menos 3 temas que vão ser tratados, todos eles com os materiais descritos, com os textos de apoio. E a gente fez no formato de post e no formato, né, de card, enfim. Mas o que a gente quer é que vocês usem da forma que vocês acharem melhor, né? Tem textos incríveis que foram feitos para esse período, para esse conjunto de comunicações. No total, são 12 séries que a gente apresentou, né? Inclusive, no final do ano letivo, a gente colocou sugestões de datas para serem enviadas. E eu acho que vocês precisam olhar esse material não só como uma postagem nas redes sociais, como dissemos. E eu sei que quem assistiu na terça-feira está vendo um VT aqui, mas VT é videotape, é coisa antiga, né? Um replay do que a gente falou, porque precisamos colocar todo mundo na mesma página. Vai lá, Rafa. Dando sequência então nas peças, eu vou apresentar aqui os conjuntos que a gente mostrou na terça-feira, tá? E aqui a ideia já é trabalhar o período de férias, então essa primeira coleção para férias reais, e aí é uma série de
questões relacionadas a sair das telas mesmo, a curtir, né, o presencial, o offline. Depois uma sequência que fala sobre atitudes para viver o futuro, uma série de reflexões sobre comportamento, posicionamentos relacionados ao novo ano letivo. E aqui também uma contagem regressiva para a expectativa da volta às aulas. Então faltam 3, 2, 1 e para o dia do retorno às aulas a gente também tem uma série de reflexões. E depois que as aulas voltaram, também uma série de comunicações para serem trabalhadas entre os professores, os alunos. Essa, por exemplo, são atitudes da família para novos tempos. Uma série de reflexões para enviar para as famílias relacionadas a esse movimento que a escola está fazendo, né? Atitudes da escola para novos tempos e uma série também de atitudes importantes. Isso aqui para ser veiculado ali dentro, né, da sala dos professores, entre os alunos. E também atitudes do professor para novos tempos, uma série de reflexões podem ser trabalhadas na semana de planejamento, entre os professores, né? E, por fim, a campanha Escola para um Novo Tempo, e aí a gente denominou essa como sendo a possibilidade de ser a sua primeira campanha de matrículas, afinal as matrículas começam desde o primeiro dia de aula, como a gente sempre diz, e é realmente uma campanha porque são peças específicas para cada segmento, tratando desse assunto sobre o novo tempo, de forma bastante específica para o posicionamento da escola, separada por segmentos, em diferentes formatos, para que você já faça uma veiculação de posicionamento que, sem dúvida, vai fortalecer a fidelização desses alunos, vai fortalecer o posicionamento da escola também perante o mercado. Por isso, a nossa opinião de ser, de fato, a primeira campanha de matrículas, né, durante o ano de 2025. É isso aí. A gente está falando de, portanto, um conjunto, né, que apresentamos, que já está disponível para vocês nos portais de marketing. Lá, inclusive, você pode assistir os programas da segunda e da terça. E já estão são 12 séries que a gente disponibiliza para vocês. É um material que deu um trabalho gigante, mas que a gente fez com muito empenho, muito carinho, muito cuidado, para que mais do que comunicação tenha mensagem, tenha propósito nessa comunicação, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa fazer quando a gente fala de educação, né? Vocês sabem muito mais do que eu sobre isso. Então aproveitem isso, façam os downloads, planejem, envolvam a equipe para utilizar da melhor maneira todo esse arsenal que está disponível para vocês. É isso aí. E quem já fez download, quem já pode comentar aqui o que achou, se já encontrou tudo isso pelo portal, pode mandar os comentários e interagir com a gente, tá? Como o programa de hoje está falando bastante sobre planejamento, a gente escolheu também falar um pouco sobre o Expresso 2025, que é um período muito importante em que estamos nesse momento, para as escolas parceiras da Somos fazerem os seus pedidos do material. A gente quer colocar evidência nisso para você dar um show no Volta às Aulas e garantir os materiais dentro de sala de aula a tempo. Queríamos abrir aqui um parênteses para falar desse assunto e comentar que a janela de pedidos está aberta, o sistema está aberto para você ir ali e atualizar as informações do seu alunado, para fazer de fato o pedido, né? A gente sabe que existe um contrato da sua escola com a Somos e nesse contrato já existe um número de materiais a serem enviados, mas esse passo é importante que sua escola faça para que você inpute ali os dados atualizados do alunado. Pode ser que você tenha feito mais matrículas do que esperava, pode ser que tenha havido remanejamentos de turmas e aí você precisa de fato confirmar esse pedido para que você receba ele o quanto antes. Os pedidos que forem imputados até o final dessa janela vão ser enviados ainda esse ano, então você já deixa tudo organizado na escola, então é muitas vantagens também para contribuir para essa virada de ano para que você tenha um excelente volta às aulas, tá? A janela termina na segunda-feira, né? Semana que vem, exatamente. Acho que o vídeo a gente nem precisa passar porque já passamos ontem, Sim. né? O importante é falar agora que segunda-feira fecha essa janela e depois os pedidos são automáticos, que vão estar em cima do contrato assinado. E às vezes tem mudança de número de alunos, enfim, a própria opção pedagógica, tudo isso tem que ser pensado nessa... Né? Então, hoje é dia 21, tem aí 4 dias para quem não fez fazer esse pedido lá no portal de pedidos, tá certo? Bom, agora vamos falar do tema. Primeiro, chegou mais gente aí?
Chegou, então, tem mais gente dando boa noite aqui, pessoal do Celestim Freinet de Salvador, Escola Raio de Sol do Distrito Federal também chegou por aqui, fizeram comentários legais sobre os vídeos, olha só. Verdades, que vem junto com a consciência, foi o comentário da Rita de Cássia sobre os textos que lemos. A Célia comentou que tempo lindo, tempo de excelência. E a Maria é do Colégio 90 Graus, do Colégio de Curso de Recife, Pernambuco, também está por aqui, chegou. Boa noite para vocês que chegaram agora há pouco. Muito bom ter a presença de vocês aqui. É isso aí. Então vamos falar agora do planejamento da campanha. Nós vamos falar sendo bastante franco, direto. A gente tem de agora até o final da campanha, né, nós estamos falando de basicamente 2 meses. Né? Se você pegar a semana que vem, tem a última de novembro, aí tem dezembro e janeiro, e é óbvio que fevereiro também é um mês de campanha ainda. Mas a gente tem o período de festas, que a coisa baixa bastante. Então, a questão do planejamento ela é fundamental. Né? E para a gente falar de planejamento, a gente tem que fazer planejamento a partir de dados. Né? Então, antes da gente falar de estratégia ou de planejamento, eu queria falar de que é um momento absolutamente adequado para se fazer um balanço da campanha. Porque a partir desse balanço, né, então você tem as suas metas, a campanha está sendo acompanhada, tem que ser feitos os balanços para a gente poder fechar a campanha lá na frente. E agora o balanço é um momento absolutamente importante para fazer, na minha opinião, o mais importante balanço que foi feito ao longo da campanha. Porque agora, né, se a gente pensar em um balanço no 30 de novembro, né, você vai ter os números e tomar as decisões que vão impactar diretamente no que você vai fazer a partir de 1 de dezembro. Né? Ou seja, você precisa fazer esse balanço para poder, de acordo com os resultados, tomar as decisões necessárias. Por exemplo, existem turmas que precisam abrir séries que precisam abrir uma nova turma, ou séries que precisam fechar turmas. Eu preciso cuidar mais da rematrícula em algum segmento. A captação de novos alunos está fraca em determinado segmento. A gente tem que olhar isso, né? E para isso a gente tem uma coisa muito simples, que é essa tela que a gente coloca aqui, né? Quais são os dados que a gente tem que... A gente repete isso exaustivamente, porque se você não tiver controle sobre a taxa de rematrícula, sobre as rematrículas pendentes em cada um dos anos, é a hora no 30 de novembro de sentar e ver isso com detalhe, número de novas matrículas que estão acontecendo, o número de total de alunos e o quanto você está distante da meta que você tem, né? Ou seja, isso pode ser na educação infantil, eu estou quase chegando na meta, mas no ensino médio eu estou muito atrás da meta, então muito distante da meta. Então eu preciso olhar isso, né? Seguindo na tela, a gente está falando da taxa de ocupação de cada turma. Existem turmas que eu estou com uma segunda turma, por exemplo, que eu abri para o 8º ano, né? E eu estou lá com 2 ou 3 alunos e será que esses 2 ou 3 alunos vão gerar a abertura da segunda turma? Será que não é melhor tentar evitar essa segunda? Estou dando um exemplo. Né? Então, se eu tenho taxa de ocupação pequena, né, que é, eu tenho uma sala, taxa de ocupação para a gente eu tenho uma sala de 30 carteiras e nessa carteira eu tenho 15 alunos matriculados, portanto, eu tenho 50% de taxa de ocupação. E essas taxas de ocupação é que dão a viabilidade econômica das turmas, vocês sabem disso. Então, é hora de olhar isso. Voltando para a tela, a gente está falando do ticket médio, quanto falta faturar, a gente está falando da verba disponível para a reta final da campanha. Todas são informações fundamentais, né, para que a gente possa tomar as decisões, vocês possam tomar as decisões para a reta final da campanha. E é óbvio que é importante você comparar com a mesma data do ano passado, não é? Hoje, por exemplo, eu estava numa reunião de manhã com 4 escolas de um mesmo grupo e uma das escolas ela está quase 100% a mais do que novas matrículas do que a mesma data do ano passado. Então essa escola já está praticamente com a meta de novas matrículas resolvidas e caminhou muito e existiam outras unidades que estão um pouco abaixo. Então se você compara, né, ainda mais o ano passado que foi uma campanha sem pandemia, né, diferente de 22 para 23, que a pandemia já tinha acabado, mas ainda tinha um resquício, a campanha de 23 para 24 foi limpa, né, nesse sentido. E agora dá para você fazer uma comparação. E, por fim, né, isso é importante
muito importante fazer, porque até o 1 de fevereiro faltam 62 dias, né? Contando a partir de 1 de dezembro. Então, esse período, esse balanço agora é muito, mas muito importante, né? Porque senão você vai tomar decisão sem ter dados, né? E quando eu falo de dados, não é um monte de dados, olha só na tela. Eu tenho uma escola, por exemplo, que tem 475 alunos agora, dos quais 25 estão se formando no ensino médio. O número de novas matrículas em 2024 já está em 87. O meta de novos alunos para 2025 são 520 alunos. Total de rematrículas possíveis, vocês estão vendo, né? Se eu tenho 25 formando, são 450, né? Eu tiro isso como possível. A meta de rematrículas que a escola põe é 90%, ou seja, é rematricular 405, e a meta de novas matrículas são 115, né? Então eu tenho isso cravado, né, como meta. As rematrículas até 30/11 são 385 alunos, ou seja, uma taxa de rematrícula de 85%. Faltam 20 alunos para a meta. No caso das novas matrículas, faltam ainda 51 novos alunos. Então, por exemplo, essa escola, para chegar na meta dela, ela tem que estar muito mais focada agora nas novas matrículas do que nas próprias rematrículas, né? Não estou dizendo que possa esquecer as rematrículas, mas é isso que a gente sugere que você faça, né? Eu sei que eu estou falando uma coisa que é muito óbvia, mas que a gente sabe que as decisões às vezes são deixadas lá para frente. Agora já dá para tomar decisão, né? E essas decisões não significa só essa questão de abrir ou fechar a turma, mas de aumentar ou diminuir a questão de negociação, né? Eu tenho turmas que eu posso ter um pouco mais de negociação, como é que eu vou trabalhar isso sem criar problema com quem já fez a matrícula? Então esses são itens que precisam ser analisados agora para que a gente possa efetivamente fazer um período, uma reta final com bastante ciência. Certo, Rafa? Então, eu fiquei pensando agora nesse exemplo que você trouxe sobre os 20 alunos que faltam da rematrícula, né? São 20 alunos que esse dado pode ajudar a escola a fazer esse relacionamento com mais assertividade, inclusive, né? Não preciso disparar para todo mundo que está faltando fazer rematrícula, não. Olha para quem ainda não fez, identifica de que turma essa pessoa, esse aluno para você fazer um tratamento mais, mais personalizado para você alcançar essa meta. Ótimo ponto, Rafa. Eu acho que não existe mais, claro, se sua rematrícula começou semana passada, aí não vale, mas não existe mais comunicação de massa da rematrícula. Agora é comunicação direta, é para quem está pendente, né? É para quem não fez a rematrícula. Não adianta você ficar, né? Rematrícula é um assunto agora só da escola com quem não fez. E eu tenho certeza que a maior parte de vocês já andaram bastante com a rematrícula. E é óbvio que, portanto, os nossos holofotes, a nossa luz tem que ir para as novas matrículas, sem dúvida, mas se você tem taxas de rematrículas muito abaixo, comparando com o ano passado, a prioridade é rematricular antes de trazer novo aluno. Porque quem perde aluno muito não conquista novos alunos. Então, aí por isso o balanço. E por isso ter o histórico, né? Às vezes as metas, né, aquela coisa do Waze, né? Time Waze ou time GPS. O time Waze é aquele que vai se adequando na rota, né? Eu saí lá em agosto, setembro, até em outubro, eu tenho já 2 meses de campanha para quem começou em outubro, eu tenho agora uma reorganização de rota. E é a hora de fazer isso. A gente está insistindo nisso porque a maior parte das escolas, infelizmente, não faz isso com ciência agora. E esse final de semana, né, o final do mês, né, de 30 de novembro, é um momento absolutamente derradeiro para esse balanço. Perfeito. E partindo do pressuposto que a sua campanha de rematrículas, como o Chico trouxe, né, já está bem encaminhada, a gente vai trazer agora aqui alguns comentários focando de fato nas novas matrículas, né? No próprio exemplo aqui, é o número maior que falta, é pensar quais são as reflexões necessárias nesse momento que a gente acredita fazerem parte aí de um bom planejamento, de um bom controle, e é o tema que a gente vai tratar agora, certo, Chico? É isso, é isso. E de novo vou repetir a reunião de hoje cedo,
acho que 10 horas da manhã estava reunido. A gente falou sobre isso né, com essas escolas, né, no Clube M, porque eu preciso saber o que está acontecendo, né? A gente está falando de balanço. Vamos pensar nas matrículas novas, né? Então, vamos para a tela. Vamos falar então? Vai lá. Beleza, vou trazer aqui, Chico, um organograma que você trouxe que eu queria comentar junto com você, que eu achei super interessante, que é o que priorizar nessa reta final da campanha, que é o funil, exatamente. Como que a escola começa a pensar, né, na análise? É o que a gente chama de funil. Então, eu vou só explicar rapidamente aqui o funil para que você entenda do que a gente está falando. Existem estudantes no mercado onde sua escola atua, né, eles estão lá no topo desse funil. Desses estudantes, parte deles são possíveis alunos de sua escola, e nesse caso aqui é o público que deve ser atingido pela campanha, dependendo da localidade, dependendo das questões financeiras, né? Dependendo de vários atributos aí para que esse aluno seja um possível aluno da sua escola, ele ocupa esse espaço do funil. Quando esse aluno, né, ele é atingido por uma campanha sua, por uma comunicação, entra em contato com você, ele se torna um interessado, então ele passa para uma etapa diferente desse funil. Interessados são os alunos e as famílias que procuraram pela sua escola. De interessado, esse aluno pode se tornar um matriculado, que de fato são os alunos que se matricularam após o primeiro contato, o primeiro relacionamento, o primeiro atendimento. E a gente tem entre matriculados ainda uma próxima fase, que é a fase final, que é de fato desse aluno que foi matriculado se tornar aluno lá na escola em fevereiro de 2025. Então a gente traz esse funil e a gente quer rever esse funil aqui para alguns que já até assistiram talvez esse conteúdo em outros programas nossos, porque é importante agora nesse período algumas análises. Primeira delas, né, é olhar para o número de interessados e pensar como está a procura pela escola. Por quê? Se não tiver interessado, não tem como fazer matrícula, não tem para quem a gente vender. Então a gente sugere que essa seja uma primeira reflexão importante que você faça. Analise os números, porque os números de atendimentos, os números de pessoas que mandaram, né, informações, pedindo informações pela escola, entraram em contato por telefone, por WhatsApp, pelo site, eles vão mostrar se a sua escola está sendo atraente, né? Então essa é uma primeira análise, o quanto a sua escola está atraindo interessados. Chico, quer comentar? Eu queria comentar uma questão, vamos fazer eu e Rafa assim. Eu queria comentar uma questão sobre o número de interessados. E aí entra a questão do balanço. Ah, mas eu não sei se está tendo procura ou não. É muito triste ouvir isso, porque cada interessado que entra na escola ou que liga para a escola, ele precisa virar uma pessoa, uma forma de contato com eles, né? Então, eu acho que se eu não tenho, eu posso ter procura para o infantil, para o Fundamental 1 e o Fundamental 2 não está tendo a mesma procura. Uhum. Então, eu preciso fazer comunicação mais de Fundamental 2. Não é por isso que essas informações são importantes. Às vezes, a matrícula não está acontecendo porque não está vindo gente na lojinha, como a gente diz, né? Ou seja, não tem gente interessada, eu não posso matricular. Então, é por isso que os números são muito importantes. E aí também entra aquela coisa do ano contra ano, né? A gente tem que comparar isso para ver como é que a coisa está andando. Né? Sim, e pensando na análise que você falou anteriormente, né? Se a sua análise, por exemplo, aponta que você tem mais necessidade de alunos, de matricular novos alunos num determinado segmento, e você tem mais interessados num outro segmento, como o Chico bem falou, é o momento de você trocar a forma como você está veiculando a sua comunicação, né? Olhando para a sua meta agora. Então, por isso que é uma análise importante, os números, né? Para apontar essa decisão. E não dá para deixar para fazer isso lá em janeiro, né? Eu acho que ainda dá tempo de fazer essas correções. Nós estamos, né? E eu acho que quando a gente olha de matrículas de novos alunos, que esse funil está falando disso, né? De novos alunos. Não está falando de rematrícula aqui, tá? Então, quando a gente olha de novos alunos, a gente está falando de comunicação e de estratégia, né? Ou seja, eu preciso fazer uma nova... A gente vai falar de estratégia daqui a pouco, mas a partir desses dados e dessa análise, eu vou definir aonde que eu vou atacar. Pô, se eu estou tendo bastante interessado,
e não está tendo matriculado, aí vou passar para o Rafa, que ele vai falar sobre isso agora, certo, Rafa? Sim, a segunda análise que a gente propõe que você faça é olhar esse número de convertidos, né, de interessado para matriculado. E a pergunta tem que ser, como está a conversão em novas matrículas? Porque se tem interessado, mas não tem matrículas, onde que está o problema? Pode estar realmente no seu atendimento, pode estar na sua oferta, pode estar na forma como as famílias estão percebendo o seu, né, o custo-benefício da escola, pode ser a questão de concorrência. Então aí a gente vai aprofundar um pouco mais essa análise, mas saber esse número de convertidos é muito importante, até porque aí sabendo desse número a gente vai para uma terceira que a gente considera importante aqui, que a gente quer ressaltar, que é a escola estar atraindo um público que não é dela. Sua escola está de fato atraindo um público certo? Por quê? Ora, se não estão fazendo matrícula, tem muito interessado, mas não estão fazendo matrícula, pode ser que eu estou atraindo gente que não condiz com o quanto a minha escola, o quanto eles podem pagar pela minha escola, a localidade da minha escola, ou a própria questão pedagógica, né, as metodologias não combinam com o público que a minha comunicação está alcançando. Então é uma análise que também vai direcionar bastante se você está conseguindo atingir o público que você deseja. E aí, para fazer um fecha, né, nessas três análises, a gente trouxe aqui também um diagrama que pode ajudar. Na análise 1, como está a procura pela escola, e falando aqui de interessados, os pontos de atenção aqui são comunicação, estratégia, o boca a boca, que pode não estar acontecendo de forma adequada, a concorrência, são pontos de atenção para a gente levantar. Na análise 2, como está a conversão em matrículas, os pontos de atenção são atendimento, o relacionamento que acontece do momento que essa família entra em contato com a escola, como o Chico falou, né? Se esse contato não se tornar uma pessoa física, não se tornar um olho no olho, não se tornar alguém que vá até a escola, dificilmente pode se tornar um convertido. Então o relacionamento faz muita diferença, a oferta aqui faz completa diferença também, e por fim o preço. E na análise 3, a escola está atraindo o público certo, os pontos de atenção são comunicação, os canais que a sua escola está usando para se comunicar, pensar no perfil do seu atual aluno também, para o seu atual aluno ser analisado e você perceber se de fato é o público correto para a escola que você tem, né, o que está construindo, e também a oferta como um ponto de atenção aqui, para se você está atraindo o público certo. Rafa, eu estou pensando aqui, né, essa sua explicação, eu acho ela brilhante, porque ela organiza as coisas, né? E eu também estou pensando no seguinte, né, para quem viu o programa de ontem e o de antes de ontem, de segunda e terça, vai, pô, mas esses caras estão muito chatos hoje, né? Porque ficou para o último dia a parte chata da história, né? Porque a gente falou de comunicação, super inspirador, super, né, as comunicações, várias ideias, e tudo tá valendo, gente. Só que tem um mundo, tudo aquilo é para isso. Se eu tenho um cadastro, se eu tenho os leads das pessoas que visitaram a escola, eu posso estar usando todo o material que a gente apresentou, né? Quando eu mando para uma família um texto, como os textos que vocês viram, por exemplo, o que esperamos de 2025, você já está trazendo a família para a sua escola. Você está falando no plural, tá certo? Ou seja, você já está trazendo... Por isso que a gente tem que olhar agora como usar aquele arsenal. E pode ser que o arsenal não seja usado na totalidade e pode ser que existam coisas a serem feitas. Então, essa noite é a noite... mas é a noite do terror. Tô brincando. A Luciana escapou dessa, mas eu tô só brincadeira, tá? Porque eu recebi aqui uma mensagem no grupo, deixa eu ver aqui, me mandaram aqui, e eu queria só, porque a Rejane Figueiredo, boa noite, Rejane, Escola Instituto Menino de Deus de Posto da Mata, Bahia. Estou com muitas expectativas, pois estou encantado com tantas ideias incríveis. Obrigado, Chico. Veja, as ideias são incríveis, né? A expectativa hoje talvez fique frustrada
Porque nós não vamos mostrar mais nenhuma campanha, até porque a gente apresentou 16. Mas eu estou esperançoso de que eles vão gostar. Não, eu tenho certeza, desses caminhos que a gente está claro, apontando. lógico, porque senão, realmente, se ficar só na comunicação, a gente sabe que ela não vai funcionar. E aí vai recair sobre nós ainda. Lógico, aí vão dizer assim, aquela campanha estava linda, mas não trouxe aluno. É isso, perfeito. E veja, essa parte mais hard, né, é a parte que é a base, né? Tudo aquilo não vale nada se a gente não tiver os dados, se a gente não tiver o que a gente precisa fazer nos próximos 62 dias, né? Porque senão a gente fica solto. O que o Rafa mostrou, esse funil, saber se você... A reunião de hoje cedo, ilustrativíssima, durou 1 hora com o time de atendimento. A gente tem escolas que estão enfrentando o problema de não ter interessados. Existem escolas que têm um número de interessados de uma conversão muito abaixo das outras 3. Então, isso tudo tem que mexer. Por isso, esse funil, ele é muito importante para a gente poder diagnosticar e para a gente poder definir estratégias. Você quer falar de estratégia já ou vai mais para frente? Você quer ler o chat? Tem algum chat para ler ou não? Tem. Que é a coisa que eu mais gosto de tudo. Eu não sei todos, tá? Mas pelo menos a Tatiane Passos disse: eu estou amando o conteúdo de hoje da mesma forma que dos dias anteriores. Obrigado, aprendendo Tatiane. Muito. Ela mandou, assim, muitos coraçõezinhos aqui também. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Tati. De onde é? Eu não sei. É que ela deve ter escrito antes. É da Escola Raio de Sol, Distrito Federal. De Brasília, capital. É isso aí. Bom, vamos continuar então falando sobre planejamento. Eu fiquei pensando que é muito possível a gente organizar em trilhas. Você gosta muito de organizar em trilhas tudo que a escola precisa fazer. Então a gente saiu da coisa das análises, dos números, saímos agora de um âmbito de olhar para esse funil e fazer mais um pouco de análises. E agora na prática, depois que a gente tiver isso bem controlado, a gente já sabe exatamente o que a gente vai fazer, como que a gente pode organizar isso de uma forma mais prática, porque aí um receio que eu acho que as escolas têm é de ficar perdida também na execução depois dessas novas estratégias. Eu preciso mudar de caminho, ou eu preciso investir mais numa coisa ou em outra. Como que a gente pode ajudar a escola a organizar melhor esse passo a passo, esse to-do mesmo, nas próximas semanas? Boa, Rafa. Eu vou sugerir que a gente faça isso em dois eixos, né? Um primeiro eixo que é a parte de planilha e a outra é o que fazer, né? Então, quando a gente fala de planilha, né, e aí eu tenho essa mania de fazer o que priorizar em cada uma das semanas, começa por essa organização, né? Então, dependendo de tudo que a gente, né, do balanço, de toda essa análise que está sendo feita, eu vou para esse lugar aqui que eu vou para a tela, que é eu tenho, né, se contar aí, são 14 semanas, como falamos no início, né, o final do ano letivo de 1 a 3, depois as férias escolares, depois o volta às aulas, depois o início do ano letivo e lá no final o fechamento da campanha. Muito bem. O que eu faço em cada uma dessas, né? A gente faz uma coisa quando a gente está reunido com assessorias personalizadas, que a gente define, né, numa escala de 1 a 5, o que fazer em cada uma das semanas, o que o time tem que priorizar, né, de acordo com o que foi analisado de tudo que a gente falou até agora. Então vocês estão vendo aí uma tabela muito louca, né, de, por exemplo, na semana que vem, a gente vai ter como prioridade máxima cuidar das rematrículas pendentes e de veicular as campanhas, né, porque são coisas que trabalham, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Rematrícula pendente é direto com quem não fez. As campanhas precisam ser veiculadas, precisa trazer novos alunos. E é a hora de veicular a campanha, né, pessoal? Essa, vocês veem, pode voltar para a tela. Nós deixamos 5, 5, 5, porque é a hora de estar veiculando a campanha para a escola estar na foto, estar na cena. E por isso esse mar de campanhas que a gente entregou para vocês, além de todas as outras que estão disponíveis nos portais, tá certo? Então, essa ideia, né, que a gente vai, essa tabela aí que vai olhando semana a semana, ela vai gerar aonde está o foco do trabalho em cada uma das semanas, né? Então, por exemplo, voltando para a tela, eu tenho lá novas matrículas nas semanas do dia 2 de dezembro, 9 de dezembro e 16 de dezembro, elas são prioridades máximas, né, junto com comunicação. Então, o que eu vou fazer nessas 3 semanas? Vou ficar sentado esperando, né?
Não, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter uma ação. E a gente vai falar sobre isso na sequência. Então, quando a gente define, né, eu vou cuidar de novas matrículas, nível 5, pode voltar para a tela lá, a semana 5 e 6, né, que é Natal e Ano Novo, dá para ficar indo atrás de novas matrículas? Está 3 lá, lógico que tem escola que vai ficar aberta, mas aí eu posso fazer relacionamento, eu posso estar usando todas as campanhas que a gente mostrou, desejando Feliz Ano Novo, desejando Feliz Natal, fazendo relacionamento, porque ali é mais legal chegar para a família, mesmo de uma família de interessado, chegar lá uma mensagem do que espera de 25 ou a contagem dos 5 passos para 2025, do que chegar venha fazer matrícula agora. Então, por isso que eu acho interessante vocês organizarem isso. Para organizar essa tabela que é, de novo, desculpa, muito simples. E ela só é para a gente ter foco. Porque o grande problema, Luciana Freschi falaria aqui agora, o time tem que estar na mesma página. Senão fica o dono da escola, os diretores, pensando e o time não está sabendo o que está acontecendo. Por isso que o planejamento agora é semana a semana. Né? Então, a gente precisa organizar isso e daí, voltando à tela, depois disso você vai ter, então, por exemplo, essa é a curva das rematrículas pendentes. Eu tenho muito trabalho agora, depois eu tenho um pico final lá na volta de janeiro. As rematrículas, as novas, o plano de relacionamento, quando que eu vou estar mais forte com ele, vai ser naquele momento do plano de relacionamento, entendendo esses materiais que a gente mostrou todos nesses 2 primeiros dias, tá certo? Depois a gente tem a parte de buscar novas matrículas, né, que dá uma queda entre Natal e Ano Novo, e depois a gente tem a veiculação das campanhas que coincide com as novas matrículas. Se você juntar tudo isso, dá essa loucura total aqui, né? Portanto, dá para sair de férias agora? Essa é a pergunta que não quero calar. Estou brincando. Mas o que esse exercício, de novo, ele é muito simples, mas ele é absolutamente didático para organizar o trabalho. Recapitulando, nós falamos do balanço, depois o Rafa falou sobre a análise do funil, agora a gente está falando da prioridade, agora a gente vai o que dá para fazer, né? Além de fazer todas as orações possíveis, rezar e tudo mais, tem trabalho, né? Isso tudo vale, muita força, muita fé, e que vai dar certo, já deu certo, né? Então, agora é a hora da gente discutir, eu queria bater uma bola com o Rafa, o que dá para fazer, né? Eu acho que tem um ponto, vê se você concorda comigo, tudo que for feito, que for pensado, eu não vou falar de rematrícula pendente, concorda? Uhum. Assim, as rematrículas pendentes é caso a caso, vamos falar rapidamente sobre isso. Não tem muita estratégia para isso, é caso a caso. Sim. Não dá mais para falar, bom, agora quem fizer rematrícula antes do Papai Noel chegar vai ganhar um saco de presente. Não dá mais. Não. A rematrícula agora é família por família das que não fizeram. E sobre isso um cuidado que você sempre fala, de você não ceder em alguns aspectos, porque pode comprometer todas as outras rematrículas que foram feitas. No que se refere, por exemplo, a ceder na questão de descontos, a ceder na questão de um posicionamento da escola. A família até agora não tinha feito a rematrícula porque a escola foi decisiva em dizer a ela que em determinado aspecto a escola não cede. Aquele é o posicionamento da escola. Mas aí para ter a rematrícula desse aluno, aí a escola vai ceder. Não, fica aqui que a gente vai dar um jeitinho. Isso. Até nas questões pedagógicas, né? Então é um cuidado que tem que se ter nessa fase e realmente, se a família identificar, se a escola identificar que aquela família não se enquadra por questões financeiras ou pedagógicas, não vale a pena arriscar toda uma rematrícula bem feita dos outros alunos por conta desse aluno, né? Perfeito, Rafa. Eu acho que às vezes menos é mais, né? A gente está falando de você tem uma... Vamos pegar uma escola, né, que começou a rematrícula e tinha um primeiro prazo promocional até 31 de outubro. Né? Então um monte de pai foi lá, fez a rematrícula e tal. Agora vem os pais que não fizeram pedindo para você fazer o mesmo preço de 31 de outubro. Se você fizer isso, você tá... E é lógico que isso vai vazar. Por isso que políticas de descontos, preços, planos de pagamento é uma das coisas que eu acho que mais dá credibilidade e posiciona a escola na seriedade. Porque se for para negociar qualquer coisa, aí a gente sabe para onde vai.
Tem uma coisa que eu acho que na rematrícula é valiosa agora, né, na hora de fazer o contato com a família, que é, eu vou ligar para Maria Elisa, que não fez a rematrícula para o segundo colegial, para a mãe dela, e ela não fez a rematrícula, é uma família que é adimplente, nunca deu problema, enfim. A gente fez uma matrículas em pauta, eu estava com a Lu, acho só nesse dia, que fala detalhadamente sobre rematrícula, eu acho que foi no dia 31, bom, enfim, nesses últimos rematrículas em pauta, matrículas em pauta. Eu vou ligar para essa família e eu vou falar, olha, a gente está com a questão da vaga da Maria Elisa aberta, e a gente tem uma questão prática, que é, nós precisamos pedir o material. Tá certo? Inclusive, a Somos quer que peça até segunda-feira, certo? Com a hora que você falar isso para a família, opa, estou seguindo no contato, né? Então, a gente queria só confirmar se Maria Elisa continuará conosco, porque daí a gente já pede o material. E vamos marcar a data de você vir fazer a rematrícula? Você joga o problema para a família. Porque na hora que você fala assim, eu quero pedir o material, é a atenção que você está dando à família para, mesmo sem ter feito a rematrícula, você confia que ela está querendo a palavra dela, né? Isso garante que a rematrícula virá acontecer? Não. Mas isso é uma estratégia de relacionamento que eu acho muito legal. Assim como outra informação interessante para as rematrículas pendentes é a questão da organização das turmas, né? Porque eu acho que tem que ter motivo para ligar. Olha, você não quer vir fazer a matrícula? A gente precisa planejar. Não é planejar as turmas, pedir o material. Então você vai na veia, né? Isso porque eu falei que não ia falar de rematrícula, tá certo? Mas eu acho que são coisas simples, mas que às vezes a escola não pensa, né, na hora de fazer o contato, né? Então, são coisas práticas, porque na hora que fala para o pai que o orgulho da família pode ficar sem material, né? E você está falando, você não está falando, olha, se você não fizer rematrícula, seu filho não vai ter material. Você está dizendo o contrário. Olha, a gente tem que fazer o pedido. Posso fazer o pedido para ele? Mesmo sem vocês terem feito a rematrícula? Porque daí a gente já agenda que dia que você vem fazer a rematrícula. Entendeu? Uhum. Foi claro ou não? Sim. Faz sentido? Total sentido. Você não seria indelicado de falar que não, né? Não, mas faz sentido, né? Eu sei que você falaria. Né? Indelicado não, mas eu seria delicadamente educado para falar que não faz sentido. Tá certo. Faz sentido, Chico. Mas vai lá então. Não, eu acho que de rematrícula está fechado. A gente ia para uma linha de raciocínio que o que dá para fazer para as outras coisas. Lembra que você ia dar acho que você ia dar algumas sugestões. Vamos falar, aqui, vamos dar juntas sugestões. Né? A primeira coisa que eu acho que tem que organizar é a comunicação, né? Porque a comunicação ela tem que ser pensada naquilo que voltamos ao começo da história, né? Eu preciso ter mais foco no aluno de infantil, fundamental, médio, né, o fundamental 2. Onde eu preciso falar mais, porque aí a comunicação muda. A comunicação tem que estar organizada, né, porque é preciso a escola estar presente, e aí 100% de vocês usam mídias digitais, precisa organizar bem isso, precisa pensar qual é a mensagem que precisa ser dada. Se eu tenho um programa socioemocional, se eu tenho o bilíngue, quais são os meus diferenciais para eu poder evidenciar. Talvez seja a hora de não ser só matrículas abertas ou matricule-se aqui. Aliás, nunca é hora só disso, né? Mas é a hora de bater num determinado diferencial que a escola tem na comunicação, né? Porque agora já dá para ir afunilando, né? Eu acho que as campanhas todas, a comunicação toda, não é só a campanha publicitária da escola, né? Eu gosto muito de uma ideia que eu falo sempre, vou repetir sempre, né, para pegar os pais dos formandos. Falamos disso na segunda, na terça, bom, enfim, falamos, mas só repetindo. Eu vou pegar a formatura e vou... foi na segunda-feira, isso. Eu vou pegar na formatura que vai ter lá da educação infantil, que eu acho que já tem baile na formatura de educação infantil, eu estou brincando, mas eu vou pegar um depoimento do pai, da mãe que está com o menino saindo da educação infantil e coletar um depoimento que possa ser passado para divulgar a educação infantil da sua escola. No momento de alta emoção que qualquer festinha dessa gera, qualquer festa, qualquer celebração dessa faz acontecer.
Então, acho que aí a recomendação agora, no final do ano, vale ouro para a escola. Né? Então, acho que mais do que campanha, depoimentos agora tem muito sentido serem coletados na emoção do evento. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Né? Sem contar, eu acho que a questão do que você tem de tempo para fazer agora. Né? Por exemplo, vamos pensar, eu posso fazer uma reunião de pais presencial na minha escola para apresentar a escola. Eu acho que não dá mais tempo agora para antes, né? Porque nós estamos, né, já estamos concorrendo com o Papai Noel faz tempo, as famílias já estão, né? Então, será que a gente não tem que ser mais direto, né? Gerar um convite para uma reunião? Quer fazer uma reunião online com o nosso atendimento, com a nossa coordenação, né? Não fazer com que o pai tenha que vir até a escola, de repente propor um atendimento remoto para um interessado, isso pode dar agilidade, pode mostrar o que a escola está entendendo a situação que a família tem no final de ano. Então, essa questão das reuniões, o atendimento remoto como uma forma de relacionamento me parece uma coisa interessante. Sim. Falando besteira? Vai aí, Rafa. Não. Eu estava pensando, Chico, que qualquer coisa talvez que a gente fale aqui pode até ser redundante com o que a gente já falou nos primeiros 2 programas, porque eles foram exatamente uma tempestade de ideias, de propostas, do que dá para fazer agora nessa virada, né? Então eu arrisco dizer que qualquer coisa que a gente falar pode ser repetitivo. E aí, para quem assistiu, vai ser repetitivo. E quem não assistiu, eu quero muito que visite aquelas nossas falas, que não se concentre aqui, porque hoje o foco do nosso programa não é esse exatamente, né? Então eu não querendo te cortar, acho que tudo que você está falando faz sentido, mas fico pensando que é muito mais rico as escolas resgatarem todas as ideias que a gente propôs nos primeiros 2 programas, sabe? Boa. Então posso fazer uma sugestão? Claro. O que não fazer? O que não fazer? Pode? Sim. O que não fazer é algo que tenha que ser feito na pressa. Vou fazer um concurso de bolsas na semana do dia 6 de dezembro. Dá tempo de divulgar? Não dá. Então agora é a hora de não fazer nada que você corra risco de ser um fiasco. Né? E agora você ter agendas, né, de eventos ou agendas você já está naquele mar de eventos que você tem no final do ano. Vou fazer um novo concurso de bolsas, vou fazer um dia... isso pode ser, né? Vou fazer um dia de escola aberta. Pô, legal, mas qual é? Eu preciso de umas 2 ou 3 semanas até ela. Né? Não dá para assim, vou fazer uma escola aberta no sábado, não ao próximo, agora no último sábado de novembro. Dá tempo? Não dá. Então, talvez seja o caso de agendar uma escola aberta para segundo sábado de dezembro, que é dia 7 de dezembro, talvez dê tempo, mas não pode ser feito na pressa. Por isso que a gente está sugerindo que vocês façam esse planejamento agora. Né? A única coisa, eu acho que tem 2 coisas que eu acho que vocês não devem fazer. Tem muitas outras talvez, mas as que eu queria destacar aqui é não fazer nada na pressa, para não ser um fiasco, e segundo, não ter dados para tomar as decisões. Né? Eu preciso tomar qual campanha eu vou veicular de acordo com a distância que eu estou das metas. Não faça algo simplesmente botando o dedo vendo para onde o vento está tocando. E o terceiro ponto, não menospreze a concorrência. Né? Porque agora está todo mundo de olho no aluno, está todo mundo na... Então é a hora de blindar os rematrículas pendentes e é a hora de blindar, inclusive, o novo aluno que já fez matrícula, ter um trabalho forte para fazer com que ele se torne, ele já está no estágio de matriculado, né? Se torne aluno lá em fevereiro. Então tem que olhar com atenção os alunos que já são novos, né? Que vieram para a escola e que precisa ter um relacionamento interessante agora. Eu pensei em algumas coisas do não fazer. Boa. Eu acho que
eu sugeriria de você não guardar só para si todas essas informações que você assistiu aqui durante essas noites, de você realmente reunir um comitê na escola que está diretamente ligado ao atendimento, às matrículas, ao que o professor está fazendo também nessa reta final, porque ele tem um papel importantíssimo, como a gente viu nos programas, e compartilhar isso com o time para que todo mundo esteja na mesma página, fazendo junto, olhando os números também juntos e participando não participando só das decisões, mas depois que você, né, diretor, tomou uma decisão, participando na prática da execução desses trabalhos, é uma coisa que eu levantaria. E a outra é uma coisa que a gente falou durante a semana também, que é não use todos esses materiais que a gente fez simplesmente como uma postagem nas redes sociais. Não minimize toda a riqueza que existe nesses textos, nos áudios, nos vídeos, para simplesmente só colocar isso pelas redes sociais, fazer postagens. Explore bem todo esse conteúdo, porque ele não é material de propaganda só, né? Não é só comunicação, é realmente um manifesto, uma proposta da escola como escola para um movimento que a gente acredita que vai te destacar da concorrência, que vai fazer a sua escola se posicionar de um jeito mais forte, se relacionar de um jeito mais forte. Então, não minimize todos os conteúdos que você vai fazer download lá no portal de marketing a uma simples postagem nas redes sociais. Brilhante, Rafael. Vou até pegar esse gancho olhando para vocês direto. Esse conjunto é posicionamento. É você mostrar que você está atento ao momento que a família está passando. Que ele não aguenta mais ver o filho com esse negócio na mão e não sabe fazer, até porque ele também já está, né? Eles, né? Os pais. Então, é a hora da escola usar isso, né? Se você, né, eu vou falar uma coisa, talvez possa ser um pouco grosso, não parece meio grosseiro, mas não é, juro que é de coração. Banco de imagens, de posts, de coisas, tem o Canvas, tem um monte de aplicativos que tem imagens para você postar. O que nós estamos colocando não é postagem, é uma campanha que tem 12 conjuntos, fora as mensagens de último dia de aula e tudo mais. Então, esse material tem que ser planejado, e é brilhante o que o Rafael falou. Às vezes ele acerta, né? Nos anos pares ele é bom, nos anos ímpares é mais complicado, estou brincando, né? Mas o que o Rafael falou é brilhante. O time tem que estar conectado, o time tem que estar ligado, porque na hora que fechar o ano, terminar os alunos irem embora, vai aparecer aquela sensação que, bom, está tudo certo, férias. Só que a campanha está no ar, né? A gente tem que manter a chama da campanha acesa, né? Ninguém está pedindo para trabalhar na semana entre o Natal e o Ano Novo para fazer matrícula, não é isso. Mas a gente tem que fazer esse último percurso. E a tendência de todo o time é relaxar. E a liderança tem agora que buscar essa manutenção da chama acesa. Perfeito, Chico. A gente está indo já para os minutos finais, acho, dessa nossa sem série, dúvida, trilogia, sem dúvida, né? Sem dúvida. E a gente preparou ainda para o final um plus para as escolas que estão aqui, que resistiram até agora com a gente. A gente tem um plus agora aqui na reta final, que é como fazer um controle, talvez de uma forma mais organizada, um controle frequente da sua campanha, das suas matrículas. Posso fazer uma sugestão? Claro. Desculpa, eu já te interrompi, né? Mas enfim, estou falando demais. A gente podia trocar a enquete, porque tem uma outra enquete, né? Porque ontem nós fizemos muito no final e o pessoal não pôde avaliar. Quer por agora, é isso? Eu acho que seria legal, pode ser? Claro, pode sim. Nosso time da técnica vai já colocar uma última pergunta que a gente quer que você responda, que é sobre qual foi a sua opinião sobre o conteúdo que a gente apresentou hoje. Faça a sua avaliação imediatamente aí pra gente agora. A gente já deixou uma pergunta esquematizada, você vai responder aí se a sua avaliação é ruim, é péssima, ruim, bom, ótimo ou excelente. E aí a gente quer muito a sua opinião. Já vamos deixar a enquete no ar? Que assim a gente já vai recebendo o máximo de respostas que a gente conseguir aqui. Boa, Rafa, tá bom?
Vamos para o Plus, então? O Plus, na verdade, é uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui. Na verdade, o Chico desenvolveu uma coisa muito simples, como das coisas todas que a gente faz, mas a gente acredita ser muito eficiente, que é uma planilha que pode te ajudar a controlar melhor esses números. Você registrando nela as coisas que já passaram e as coisas que estão acontecendo, talvez te dê um controle maior sobre os números que o Chico trouxe aqui no início do programa para você fazer esse balanço, tá? Então tá aí na tela, vai passando para mim, Chico, por favor. Tá aí na tela a nossa sugestão de painel de controle. Nele você tem aí cada dia, você pode registrar os dias de cada dia ao longo do mês. Em cada segmento, quais foram os interessados que manifestaram interesse pela sua escola naquele dia e quantos matriculados você fez naquele dia. É claro que um interessado que talvez visite a sua escola no primeiro dia do mês, ele se torne um matriculado lá no final do outro mês, mas o fato é de que aqui, com essa planilha, você consegue ter um controle do que a gente chama de taxa de conversão. Olha aí o resultado, tá vendo? Você vai ter controle de quantos interessados se converteram em matrículas em cada um dos segmentos, que é uma das análises que a gente sugeriu que você fizesse. E aqui você consegue até estabelecer qual é a sua meta, né? E fazer um controle do quão distante você está dessa meta de conversão para cada um dos segmentos. Você vê, no caso aí, né, a atenção maior tem que estar na educação infantil, né? Exatamente. Que ela tem 54% de taxa de conversão e 31% da meta só realizada. Então, esse é o tipo é um dado que o ataque teria que ser muito mais focado na educação infantil. Né? Exatamente. Analisar na educação infantil também as questões de oferta, as questões de atendimento, porque é o segmento onde não está acontecendo as conversões, né? A própria planilha também já faz um balanço geral para você, traz ali um gráfico já resumido, trazendo todos os segmentos junto e essas taxas juntas para você fazer uma análise mais concatenada, né? E além das novas matrículas, a gente não trouxe aqui, mas existe uma aba nesse Excel que a gente preparou com as rematrículas também, e aí você pode fazer um controle das suas taxas de rematrícula, que a gente sempre fala, né? E a gente já passamos aqui a planilha, mas vamos disponibilizar para quem está assistindo. A gente vai colocar no chat nesse exato momento, tá aí no chat, a gente vai pedir para a técnica até deixar fixado para você depois não perder esse link. E vou pedir também para a técnica colocar de novo na tela o QR Code com o link para, se você quiser, dar um print depois aí, fazer download, né? Buscando por esse link direto no seu navegador também. Caso você não consiga fazer download aqui agora pelo link do chat, só para você garantir essa planilha de Excel que a gente preparou. É de fato um plus para quem nos acompanhou até aqui, né? A gente já disponibilizou tanto material, né, nos portais de marketing, e esse aqui é um plus para quem está assistindo aqui, porque não vai estar lá no portal. Ele vai estar só aqui nesse link exclusivo para vocês, então é um presente aí para quem aguentou a gente até aqui. Bom, com isso, Chico, a gente finaliza o que nós nos comprometemos como meta de entregar nessas 3 noites da vida. E o chat? Tem alguma coisa no chat ou não? Vamos ver se está chegando aqui. Eu estou ansioso para saber a resposta da enquete. Tem coisas aqui no chat, olha só. Tem uma escola que está pedindo a gentileza da gente reapresentar o funil. Você acha que vale a pena a gente voltar rapidinho só para ela bater uma foto, você explicar rapidinho? É a Maria Amália Ramos. Gentileza, reapresentar o funil é um pedido dela. Outro comentário aqui do Marcelo. Reapresentar a tela, né? Reapresentar a tela do funil. Tá aí na tela. Isso mesmo. Tá aí na tela para Maria o funil. Tira um print, depois você revelar o que a gente explicou do funil, desses possíveis alunos para interessados, de interessados para matriculados, de matriculados para alunos. Esse é um slide de uma simplicidade, mas de uma eficiência, na minha opinião, de gestão, que eu acho, de gestão de campanha, né? Que eu acho muito legal. Pode voltar para a gente aqui no Estúdio John. Vamos dar uma olhada na enquete? Deixa eu olhar aqui a enquete, olha só as respostas. A gente tem, por enquanto, 70% da avaliação em excelente, 30% da avaliação em ótimo. Estamos bem. Que bom, bom. Nenhuma avaliação de bom por enquanto, mas estou achando que a gente recebeu poucas respostas. Clica lá, procura pela enquete lá em cima no topo da ferramenta, para você conseguir responder aí a pergunta, tá? Só para dizer que a gente vai terminar um pouco antes, porque como a Luciana não estava,
ela sempre contribui bastante. Eu estou brincando, né? Mas a gente sente muito a falta da Lu aqui, né? Porque é sempre muito gostoso estarmos o trio juntos, né? Então, Lu está de férias, mas a gente honrou o nosso compromisso de fazer com vocês. Lu, volte rápido, por favor. A gente está testando essa ferramenta aqui, né, Chico? E a gente tem relatos das escolas que não estão conseguindo clicar para fazer download da planilha direto no link que eu coloquei aqui. Eu acho que é uma limitação que a gente tem da ferramenta. Peço desculpas aqui aos usuários. Mas copie esse link aqui no seu navegador, anota ele direitinho. É um link curto que a gente fez exatamente para ser mais fácil, tá? Para você digitar no seu próprio navegador. Tem gente que está com o celular, então também está tendo dificuldade. Mas o link está funcionando, tá, gente? É só uma questão da ferramenta mesmo. John está colocando aqui, nosso diretor, falando que aqui está normal, está funcionando. Tem uma escola aqui, é o Marcelo, do Colégio Sevilha. Ele fala assim: Rafa e Chico, teria condições de nos enviar uma planilha de envio do material de marketing por período? É o comentário do Marcelo. O Marcelo tá... A gente dá um braço, ele quer o outro, tá vendo? Mas eu só não entendi. A gente pode até dar os dois braços, mas se a gente entender qual é o braço. É uma planilha de envio do material de marketing por período. Eu acho que o que ele está querendo dizer é a régua de comunicação, né? Acho que sim. No material que a gente publicou nos portais, dessa primeira fase do final do ano letivo, tem a data que a gente sugere cada uma dos envios. Na questão do volta às aulas, a gente não colocou isso porque o volta às aulas é diferente para cada escola, né? Cada escola tem o seu próprio calendário. O final do ano letivo já está lá colocado, mas depois escreve para a gente para ver se a gente pode colaborar mais com vocês. O que eu acho importante, né? É vocês acharem uma hora, não acho que não dá para fazer em uma hora, umas 2 horas, para você juntar todo o material que está lá no portal, olhar, né? A gente vai disponibilizar esses PPTs, precisa lembrar disso amanhã, os PPTs que já estão organizados, tudo, né? Para que vocês possam ter mais fácil para discutir com o time, tá bom? É importante esse estudo agora. E sobre o link de acesso, eu recebi aqui a orientação de que você consegue fazer download clicando no link que está fixado, na mensagem que está fixada no topo lá do painel de comentários, tá? Não cliquem na mensagem que eu coloquei direto no chat. É uma mensagem que ficou fixada lá no topo e eu fiz um teste aqui. Lá sim o link está funcionando, várias pessoas aqui já disseram, explicaram que conseguiram, tá? Então só uma orientação final para você já conseguir fazer o download, tá bom? E a gente aumentou aqui para 77% de excelente e 23% de ótimo, foi a resposta da nossa pesquisa. A conclusão que eu chego depois dessas 3 noites da virada é que a gente está enganando bem. Estou brincando, Mas eu vou fazer minha fala final aqui para todos nós irmos descansar. Eu queria primeiro agradecer ao nosso querido John, que está ali, a Dani, que são pessoas da técnica aqui, que também tem o que estava ontem, que não está hoje. Charbel. O Charbel, obrigado. O Charbel, ao John, a Dani e todo o time do estúdio aqui por essa parceria, né? É um horário, né, que é fora do horário de trabalho normal e a gente queria muito agradecer de coração a todos vocês. Ao nosso time, né, se não precisamos falar muito, o pessoal do relacionamento que está sempre conectado com a gente, sempre no chat respondendo. Débora, Gisela estava até agora aqui. Enfim, ontem estava a Giedre, o Fábio, estava todo mundo aqui também. A Lu estava na segunda e na terça, saiu de férias. O time de criação todo, né? E um abraço super especial ao nosso querido professor Marcílio, que é responsável pela criação desses textos maravilhosos que foram transformados em arte pelo Renan. E a gente queria muito agradecer o trabalho e o empenho de todos vocês, de todo o time M, tá certo? E, obviamente, por fim, agradecer a sua audiência, a sua participação. Foi muito gostoso essas 3 noites. A gente vai ter nessa sequência, né, trilogias. É uma coisa que a gente pode voltar a fazer. Já fizemos a MOI, que agora 3 noites da virada, e a gente vai sempre continuar inventando, né? Nós temos ainda 3 edições do Matrículas em Pautas, né, dia 27, depois dia 4 e dia 11, e aí a gente encerra a nossa programação do canal Escola. Então ainda temos mais 3 oportunidades de estarmos juntos. Minha minha mensagem final no sentido de que a gente tem muito tempo para quem está organizado.
e pouquíssimo tempo para quem vai fazer aleatório. Então, por isso que esse programa de hoje, ele tem uma parte que é hard mesmo, que é olhar os números para poder tomar as decisões corretas na hora certa. Que vocês tenham bom final de semana, o Rafa vai encerrar e depois vou pedir para a gente rodar o vídeo mais uma vez, já está aqui no PPT, antes de rodar a vinheta, se for possível o John fazer isso. Rafa, um beijo grande, obrigado por todas as minhas mensagens e pela participação de vocês. Um grande abraço. Obrigado, Chico. Eu queria que o John abrisse na câmera 2 aqui, que a gente também vai estender uma gratidão a você, porque você realmente é o mentor de todas essas ideias aqui, você está há tantos anos nessa jornada e consegue compartilhar ainda com tanta emoção, com tanto carinho tudo isso. Então, parabéns e obrigado, Chico. Nós, como membros do time, também queremos estender nossa gratidão a você por ainda ter tanta energia, mesmo doente, né? Tá aqui aí lutando, mesmo doente está por aqui e conseguiu realmente fazer esse conteúdo, construir esse conteúdo, tem todas essas ideias e consegue realmente apoiar as escolas e também nos ensinar como profissionais estando aqui. É um privilégio estar ao seu lado. Obrigado. A recíproca é verdadeira, né? Quando eu sempre digo isso, eu já tenho falado muito, quando eu estou do lado do Rafa e da Lu, eu sinto que eu estou super bem acompanhado e com certeza trabalhando num trio para que esse trio, né, daqui a um tempo eu vou me aposentar literalmente, né? Esse dia está cada vez mais perto, mas ainda está distante, mas ele está chegando. E eu tenho certeza que a Amy vai ficar sempre em boas mãos, tendo o Rafa e a Lu junto nessa transição, tá bom? Um beijo, obrigado Rafa, obrigado Lu. É uma honra mesmo ter chegado nesse lugar, né, nos 20 e poucos anos de Amy, com uma dupla formada para poder fazer o melhor pelas escolas, que é o que a Amy sempre fez desde que ela nasceu lá em 2003. Tentar fazer o melhor, colaborar ao máximo com as escolas que são nossas parceiras. Obrigado, Chico. Obrigado a você que assistiu aqui ao vivo, mandou o seu calor, o seu abraço através do chat, das interações. Você que está assistindo esse programa gravado também, faça de tudo para nos acompanhar ao vivo nos próximos programas. E para isso eu convido você a seguir o nosso canal M Escola, no portal m.com.br/canal-escola. Lá você vai acompanhar todos os nossos programas, as assessorias, as oficinas e quem sabe participar ao vivo conosco, tá bom? Siga-nos também pelas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho. A Amy está aqui a serviço da sua escola, rumo aí a 2025. O nosso desejo é que você tenha ainda muitas matrículas, tenha uma campanha excelente e junto conosco vamos continuar esse trabalho. A gente quer cada vez mais estreitar a nossa parceria com sua escola. Fique agora com o vídeo da nossa campanha e assim a gente encerra a nossa transmissão. Muito obrigado. Não tem jeito. Vai chegando o final do ano e a gente começa de novo a pensar no tempo. É como se ele ganhasse vida e invadisse a nossa casa sem pedir licença. O tempo nos obriga a parar, sentar ao seu lado e prestar atenção em algumas coisas. Ele primeiro nos mostra como numa sequência cinematográfica aquilo que passou. Cenas vividas, onde aprendemos, buscamos, erramos, acertamos. Como um menino curioso, o tempo sem a menor cerimônia nos enche de perguntas. E aí? Encontrou o que procurava? O que faria diferente? Serviu de lição? Te fez feliz? Desconcertados, até tentamos responder, mas como o tempo não para, ele logo agarra nossas mãos e nos leva para fora, nos leva para frente. Afinal, ele não pode esperar, então temos que caminhar sempre com ele na direção do novo, respondendo suas perguntas em cada nova atitude de nossas vidas. Afinal, o tempo, assim como nós, só aprende em movimento.